histórias, etc. Estavam chutando o pau da barraca. Muito bem. Aí, o Eterno, depois eu explico o porquê que chamamos de o Eterno. Eu prefiro falar o atemporal, mas enfim. Ele fala para Moisés: me solta, Moisés. Me solta! Isso. Me solta, senão eu vou destruir o povo. Me solta! Gente, é um absurdo isso. É uma deixa fantástica. São os antropomorfismos da comunicação. Mas atenção, por que ele fala me solta? Por quê? Então. Porque ele está querendo mostrar para Moisés que você tem a possibilidade de impedir a minha ação destrutiva em relação ao povo. E eu espero de você que você faça isso. E aí o que diz Moisés? E aí está o judaísmo. Aí está um diferencial muito grande do judaísmo. Que consta no nome Israel. Israel. Israel é o nome que Jacó recebe. Depois que ele luta com o anjo de Deus... E o anjo de Deus diz: o seu nome será Israel, pois lutastes com homens e com Deus e vencestes. O que é lutar com Deus? Ora, lutar com Deus é quando Moisés chega para Deus e ele diz: destruirei essa nação, farei de ti uma nova nação. E Moisés diz, depois que Deus diz me solta, não, Senhor. Ele diz: meheninami sifrecha. Se o Senhor for destruir essa nação, apaga o meu nome do teu livro. Eu não quero participar dessa religião. Uau! Esse é Moisés. Esse é Moisés. Esse é o judaísmo em essência, que muitas vezes está encoberto. Então é Deus trabalhando de uma forma a fazer provocando o ser humano para o ser humano se desenvolver. E usar o seu livre-arbítrio para se desenvolver. O bem... elevar a humanidade a outro nível. Exato. O bem que Deus quer nos conferir como almas encarnadas é a possibilidade de desenvolvimento máximo. Abraão, muitos dizem Abraão, o pai da fé. Eu digo, Abraão, o pai da questão. E a verdadeira fé, de acordo com as escrituras, ela vem somente depois que o ser humano tem a possibilidade de perguntar, de questionar, de fazer aquilo que você falou antes, de se permitir aprender. Deus chega e fala o seguinte: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, 2 cidades pecadoras. Hoje em dia, se Deus chegar e falar isso para uma grande parte dos religiosos, o que eles dirão? Opa! Me dá uma M16, me dá uma Kalashnikov, quero participar. Qual botão aperta? É ou não é? Aí Deus diz o seguinte: eu vou destruir Sodoma e Gomorra e eu não vou contar para Abraão, aquele que eu nomeei como pai das nações. Aí ele vai lá e conta para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O que ele está querendo quando ele conta para Abraão? Que alguém impeça ele. Que Abraão se manifeste. E se eu encontrar uma... Continua. Vai naquela decrescência. Agora, resumindo... E se eu encontrar e no fim não encontra ninguém, só o sobrinho dele... Começa com que número? 50. Aí vai para 45. Baixando. Aí ele vai negociando. Daí que a gente tem o veio de comerciante. De comerciante. Agora, para resumir mas só terminando, eu já te passo a palavra. Então, foi de novo a provocação. O testemunho de Abraão de chegar perante Deus e falar: olha, pode acabar comigo, eu sou pó, eu sou poeira, mas por favor, preserve essas pessoas. Esse é o Abraão que vai ser chamado de amigo de Deus por Isaías, de íntimo de Deus, porque de acordo com o judaísmo, essa é a forma como Deus se manifesta, é como um educador. E o foco da religião, terminando, não é Deus. Eu já tive muita live que eu falei isso e eu vi despencar o número de pessoas. Porque se Deus precisasse ser o foco de qualquer coisa, ele estaria criaturizado. Tem um salmo que é lindo, Deus fala assim: eu lá preciso de carne. 50. Eu lá preciso Salmo de 50. carne, o zoológico inteiro é meu. Ele fala, a floresta inteira é minha. Se eu tivesse fome, eu comeria todas as alimárias do campo. São minhas. Perfeito. Agora, o que é interessante... o foco é o homem.
O foco é o desenvolvimento humano. Deus não precisa de nada disso. O que é interessante é que você vê nas escrituras todas é que as profecias todas negativas são dadas para não serem cumpridas. Todas elas são dadas para a gente evitá-las. E as positivas, as utópicas, nos são dadas para a gente se desenvolver e realizá-las. Eu acho que isso dá uma resumida bem significativa no que você tão habilmente expressou. As profecias, todas aquelas palavras de vou destruir, vou acabar, vou fazer, não vai sobrar nada, não foram dadas para que acontecessem. Elas foram dadas para que fossem evitadas o tempo todo. E as promessas utópicas foram dadas para que a gente saísse da nossa situação pueril, pífia, medíocre, reduzida, karmicamente abraçada ao que há de pior na condição humana, ou na projeção humana, ou no egoísmo humano, ou na ganância humana, ou qualquer outra coisa, para que a gente se liberte disso e veja que existe uma possibilidade de realizar a partir de nós mesmos essa promessa de Deus. Então, eu vejo a alegria divina, por exemplo, no Velho Testamento, quando há arrependimento. Por isso é que o arrependimento está presente nisso tudo, porque o arrependimento cancela palavras, vaticínios absolutamente fortes, violentos. Eu o farei, mas sempre você vê um condicional. Se há sempre uma porta aberta, se vocês abrirem o entendimento, se vocês mudarem o coração. Verraiaim chamou a Tishmeu e será, se ouvires, a minha voz. Sempre, sempre. E sempre tem. Então não tem nada que seja karmicamente definido, vai ser porque será. Vocês podem alterar isso, se vocês quiserem alterar. Então, voltando para Jesus, que é a minha situação absolutamente convergente, central, e também sem querer nenhuma divergência, só um posicionamento, eu vejo em Jesus a encarnação de Deus. Em Jesus eu vejo... Portanto, não um intermediário, Não é o próprio Deus. Ele é Deus. Eu vejo quem Deus é e quem o homem deve ser. Em Jesus eu vejo quem Deus é no sentido antropomórfico, daquilo que é possível para a percepção humana, para o discernimento humano, porque Deus está para além de tudo que possa ser referência. Quem eu vou dizer que me enviou? Foi o que Moisés perguntou a Deus na sarça. Quando eu chegar qual é seu nome? Diga que eu sou te enviou. Diga que eu sou te enviou. É o que de mais básico se pode dizer a respeito de Deus, porque o resto é de uma tentativa filosófica, semântica ou filológica completamente idiótica. Então, eu olho e vejo em Jesus, no resumo da perspectiva, da percepção, da limitação humana, quando ele se autodesigna a partir do que Daniel disse na sua profecia como filho do homem, e é uma expressão que Jesus usa para si, e que o teólogo Teilhard de Chardin, cristão francês, chamou de o ser humano ômega, que é para onde todos nós devemos avançar no dia que a gente chegar naquele nível, nos tornarmos humanos daquela forma, o mundo inteiro vira outra coisa, ao mesmo tempo em que eu olho para ele e sei quem eu devo ser, como eu devo me tornar, o que eu devo buscar realizar, e todos os parâmetros de justiça não são de nenhuma constituição, de nenhum escriba, de ninguém. Eu encontro a justiça de Deus, no meu caso de fé, manifesta em Jesus. E não tem justicismo, não tem legalismo, tem a busca de fazer com que o que seja coerente para o significado, para o limite, para a possibilidade daquele ser humano poder entender, praticar e viver.
É por isso que Jesus disse coisas absurdas. Por exemplo, para os religiosos, os fariseus, os saduceus. Ele era fariseu, hein? Jesus era fariseu. Eu tenho dúvidas E eu provo. absolutas. Dúvidas não, eu tenho certeza total de que não era. De que não era. De que não era. Não era mesmo. E eu acho que é uma irrelevância absoluta. O que é fariseu? É uma categoria. É uma categoria. Eu acho que a gente entrar por aí, a gente vai só ficar discutindo não tem religião. problema. Se você não vai quiser, lugar depois nenhum. eu explico. Mas o que Fariseu é o seguinte: existe dentro da tradição judaica ou da realidade judaica alguns grupos diferentes. Então, para contextualizar e ser curto, eu vou explicar dois grupos. Os saduceus, que eles tinham a leitura das escrituras de um modo literal, e os fariseus. Muitos explicam que a palavra fariseu, perushim, vem da palavra parush, que significa apartado. Eu, particularmente, acho que é mais parecido com o termo perush, que significa explicação, interpretação. Então, os fariseus, eles traziam uma tradição oral, e de acordo com essa tradição oral, eles faziam a leitura das escrituras. Então, eu digo só rapidinho que Jesus diz o seguinte: na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Isso. Então, Agora, então assim, ele, por esse e por outros motivos, eu vejo que Jesus carregava essa tradição. Era o oposto. Como assim desapartado? É porque Jesus diz aos fariseus, Ele não mais se do que aos coloca- saduceus, porque os saduceus eram um grupo de sacerdotes. Na maioria deles, eles faziam parte Da elite. Da elite sacerdotal, associada com Roma, da muitas gestão vezes. do templo. Eram pessoas extremamente vinculadas ao poder. Não queriam perder o seu lugar de mando. O no sumo templo. sacerdote, por exemplo, era dos saduceus. É. E os fariseus eram os apartados. Jesus os que se apartavam dos pecadores. E Jesus, você lê em Mateus no capítulo 23, Jesus é tudo menos fariseu. E ele, nos evangelhos todos, ele diz: em verdade, eu vos digo, dizendo aos fariseus, que pecadores, publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. E aí o que isso tem a ver? Tem a ver com o verbo. Não tem a ver com letra. É o que Paulo diz, a letra mata. Se a gente fica agarrado à letra, a letra é extremamente limitada. A gente semantiza Mas é Deus na exatamente, letra. mas é exatamente esse que é o ponto que eu acho que agora realmente não vale a pena a gente entrar muito nisso,